amigos e família de sangue em Cristo. Hoje eu vou falar pra vocês como foi o meu primeiro dia de aula aqui na faculdade. Cheguei, entrei na sala, aí a coordenadora entrou, só que aí depois ela saiu e aí veio a professora que dá a matéria de anatomia geral. Ela pediu para cada aluno falar o nome, a cidade e o estado de que veio, se o odonto era a primeira opção e qual área da odontologia que você admira. Eu sentei na segunda cadeira da parede aqui. Aí não tinha ninguém na minha frente ainda, só que depois o menino chegou depois. Aí começou por mim. Aí eu fui e falei, meu nome é Melissa, sou de Iguatu do Ceará. Aí foi ela, não, peraí, depois quando vocês terminarem de falar os de vocês, você me diz a rua e o bairro, porque eu também sou de lá. Aí eu já fiquei assim, tipo, quase era uma chance da minha professora do meu primeiro dia de anatomia ser do Iguatu, entendeu? O pessoal se apresentou e tal, tem gente de todo canto, tem do Piauí, tem do Rio Grande do Norte, tem da Paraíba mesmo, tem do Pará, vocês acreditam? Acreditem se quiser, tem 2 meninas de Moçambique na nossa sala. Eu fiquei chocada. A África tá me servindo esses dias aqui. Depois que ela terminou de falar, era tipo umas 10 horas, ela falou: como foi muita informação jogada de uma vez só pra vocês, vou dar um intervalo de 20 minutos e aí a gente volta. Aí a gente voltou pra aula e aí nesse intervalo eu falei com as meninas de Moçambique e falei com a professora pra perguntar de que bairro ela era. Aí quando ela falou, eu fiquei assim, ela é do mesmo bairro que o meu. Ela morava perto do Rui, perto do Morenão. Aí eu falei pra ela que morava atrás da padaria Viana, na rua de trás. Aí, tipo assim, o mesmo bairro. E ela estudou no Rui também. Aí eu fiquei assim, meu Deus, quais eram as chances? Aí começou a aula, né? Aí deixa eu mostrar aqui algumas anotações. Isso daqui foi uma introdução da matéria. Antes da aula começar, quando ela tava dando aqueles avisos, ela disse que ia nos liberar pela tarde, porque ela disse que muita gente fora, aí sabe como é ter que organizar o apartamento, essas coisas. Aí ela liberou a gente de tarde, então só tive aula pela manhã hoje, mas era pra eu ter tido até 3 horas. Fomos pro almoço, né, meio-dia, e aí a gente foi pra fila. Uma fila que não andava. Fiquei parada, não sei quanto tempo, acho que foi uns 40 minutos naquela fila. Aí, mas tava demorando, eu acho que era por causa que tava todo mundo fazendo cadastro. Aí, enfim, demorava um pouco. Almocei, deixei aí o que eu botei no almoço. Tem arroz, macarrão, bolonhesa, estrogonofe, feijão, suco de acerola e recebi uma paçoquinha. E aí quando eu botei o estrogonofe na boca, eu só senti o gostinho de cominho. Eu tava com medo que tivesse aqui, né? E tem, mas tipo assim, não é tanto quanto quando eu vim da outra vez e comi alguma coisa com cominho. Então, tipo, dá pra comer. E é gostosa a comida. E foi R$4,74. Fui pro centro com a mamãe pra comprar algumas coisas. Foi isso. Foi bom. Eu gostei. Até amanhã. Hoje é terça-feira. Tive aula de saúde coletiva de manhã e de biofísica à tarde. Só que foi mais uma introdução das 2 matérias e do que é que vai se tratar, como que é dividida as provas, essas coisas. E na aula de saúde coletiva já teve uma atividade e já tem uma apresentação pra fazer. Eu sinto que eu não vai ser saúde coletiva, não vai ser uma matéria que eu vou gostar muito, porque ela disse que basicamente não tem prova, é mais trabalho e seminário, essas coisas. Aí é muito ter que conversar, falar, não são coisas que eu me agrado muito fazer. Porém, fazer o que, né? Não tenho escolha. Eu tô sentindo que tá torto. Biofísica vai ser uma matéria, sei lá, ainda não tenho uma opinião formada.
Lembra muito biologia, que uma coisa que ela falou foi transporte ativo e passivo. Mas até agora eu gostei mais, entre essas 3 que eu já vi, foi anatomia geral. Sobre aulas foi basicamente isso. A gente foi liberado mais cedo nas 2 aulas, e aí a gente foi pra fila do RU. A gente ficou mais de 1 hora nessa fila. A gente foi 10h45, a gente foi almoçar, era meio-dia. Foi. Mas a gente ficou conversando, né, na fila, a gente ficou se conhecendo. O almoço foi feijoada, arroz, linguiça, tinha frango, tinha salada, tinha macarrão e tinha farofa. E depois do almoço foi pro local onde tem as redes, sabe? Que tem até umas mesas. A gente ficou lá, quase todo mundo na sala. E aí tinha um pessoal do P3, de odonto também, e eles vieram falar com a gente. Aí eles deram várias dicas, falaram sobre o ambiente de lá, os professores, como é as matérias. E eles foram, tipo assim, eles ajudaram muito, sério. Quando terminou a aula à tarde, eu fui pra biblioteca pra conhecer. E é bem boazinha. Eu tava esperando uma coisa bem velha, bem antiga, mas não é não. A parte de estudo é bem legal, ela é bem nova. E foi esse segundo dia. Agora sim, de tarde, eu fiquei com muito sono na aula. Não sei como eu fiquei com o meu olho aberto, mas eu fiquei com muito sono. Eu acho que vou ter que ficar tomando um cafezinho pra ficar acordada. Até amanhã. Tchau. Eu ia ter aula hoje, pela tarde, de psicologia aplicada à odontologia. Porém, no site que a gente vê o horário escolar, enfim, o horário, aí tava falando que não haverá aula, só que aí a representante da sala mandou mensagem pra professora e ela foi responder só hoje de manhã, tipo, perto de meio-dia. Isso a gente tinha combinado, né? Não, se ela não responder, a gente não vai ir, porque ela tá falando que não vai ter aula, então pra ninguém não sair prejudicado, a gente vai faltar a turma toda, porque a gente justifica que era porque tava escrito lá, não haverá aula. Aí foi e ela disse que ia sim ter aula e não sabe por que apareceu essa nota no CIGA, né? No CIGA. A representante da turma falou com a professora, falou isso, que tinha uns que vinham de ônibus, outros que eram de outra cidade, não tinham mais como vir. Aí ela disse que se todos concordassem... Se todos concordassem, podia transferir a aula de hoje à tarde pra sexta de manhã, que tem livre. Aí o pessoal concordou e aí nisso ficou um vexame de não vamos pra aula, aí depois vamos, aí depois virou não vamos. Aí já fiquei assim, porque eu gosto de ter coisas delimitadas, aplicadas, anotadas, tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. Mas né, não cabe a mim estar no controle dessas situações. Eu estudei pela manhã, chegou minha cadeira, a minha escrivaninha, meu colchão chegou ontem e papai e mamãe foram embora hoje. 2 e alguma coisa. Essa coisa deles, essa falta de aula que teve hoje foi tudo cooperou para o bem de todos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Foi exatamente isso. Porque eu pude ficar o tempo todo aqui em casa com papai e mamãe e eles puderam sair mais cedo. Porque senão eles só iam sair depois que a minha aula terminasse. Eles iam chegar tarde, enfim. Umas 4 horas eu fui na academia aqui da FIP, tive uma aula experimental. Aí o personal, ele perguntou há quanto tempo eu treinava. Aí eu falei, uns 2 anos. Aí ele falou assim, sem parar? Aí eu fiquei assim, eu fiquei um tempo parada na minha mente, né? Mas assim, eu já voltei. Então eu vou falar que não, foi tudo direto mesmo. E tipo assim, como se eu não estivesse parada, entendeu? Era pra eu ter dito que eu tava parada, porque, meu Deus, eu saí de lá com minhas pernas tremendo. Sabe quando você sai da academia e você não sente as suas pernas direito? Eu estava desse jeito. Eu vou falar o que é que foi meu treino. Eu fiz mobilidade, né? Aí depois da mobilidade, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, mas o personal mandou fazer. Fazer 30 segundos de caminhada e 30 segundos correndo na esteira pra aquecer. Aí eu fiquei, então tá bom. Fui pro leg. Minha gente, os pesos daqui é tão pesado essa academia, que eu falei assim, olha, eu tava pegando 80, mas põe 60 porque eu não sei como é o peso daqui. Quem disse que eu consegui fazer direito no 60? Eu fiquei com 40 quilos.
e morrendo com 40 quilos. Aí era assim, fazia 15. Era 15 do leg, e aí depois fazia a fundo livre, 15 também, ou era 10, ou era 12, uma coisa assim. Aí 4 séries, beleza. Aí depois fomos para o Smith. Aí eu falei assim, eu pegava 10, mas não dá mais não, já tô vendo que aqui as coisas é tudo diferente, bota 5. Aí foi 5 de cada lado. Aí eu fiz de boas. Esse Smith é diferente lá do que tinha em Israel. Eu achei mais fácil de fazer nele do que lá no outro. Depois disso, teve... Ai, meu Deus. A extensora. Era engraçado que eles falavam assim, é bem levinha a extensora, deixa esse peso mesmo, aí eu, deixa. Aí eu fazia, eu não conseguia fazer. Ai, que vergonha. 15 repetições. E aí depois fazia agachamento com salto. Eu tava me imaginando como é que as pessoas estavam me vendo. Ai, melancólico é assim, né? Acha que tudo gira ao redor dele. Como as pessoas estavam me vendo fazer aquele agachamento com salto, porque eu não tava dando um salto. Eu tava praticamente só ficando na ponta dos pés e agachava. E eu tava assim, morta. Sabe? Tipo assim, é porque eu não conseguia pular, porque eu não sentia a minha perna direito. Aí, enfim, devia ter uma cena muito engraçada de se ver. Depois disso, teve o step up, mas como eu disse, lá em Israel eu fazia naquele quadradinho, né, que tem da parte do cross, que é uma caixa de ferro. Eu acho que é. Aí é bem estável, né? Só que aí ele botou pra fazer no step e era 4 steps em cima do outro. E eu tava já, como eu disse, minhas pernas não estava sentindo. Aí, quem disse que eu conseguia ficar fazendo step lá em cima e descer sem encostar no chão? Não conseguia, não. Aí eu falei, não, moça, eu vou diminuir um. Aí eu diminui um e fiquei encostando meu pé no chão, o outro, né, que não tava no step. Aí depois ele disse, já que diminuiu, vai pegar peso. Aí eu peguei, ele disse que era pra pegar 4 ou 5, aí eu peguei 4. Aí era 15 repetições. Depois disso, teve o leg 90, mas era pra fazer panturrilha. Aí eu fiz 20 repetições com o peso que ele botou, que eu não lembro o que era, mas o início ficava leve, só que aí já no final das 20 tava queimando, entendeu? E aí eu fiz 10 minutos de bicicleta. E foi isso. É bem diferente a academia do que eu tô acostumado, né? Aí... uma coisa que eu achei legal é que segunda, terça e quarta tá incluso já aula de Muay Thai e de outra coisa, mas eu não lembro o que era, porque o que me interessou foi o Muay Thai mesmo, porque quem é minha amiga sabe que há um bom tempo que eu queria fazer Muay Thai, acho que desde 2017 que eu tenho vontade de fazer, só que o que tinha lá em Iguatu, eu fui ver uma aula, nem foi uma aula experimental, só fui ver como era. E eu vi que eu não tinha condição. O pai falou que ia começar a me treinar em casa pra eu ir fazer lá. Só que eu nunca fiz. Escovei meu cabelo pela primeira vez com a minha escova. Ficou assim, divônico. Amanhã é um dia longuíssimo. Eu tenho aula das 8 às 6. É isso. Até amanhã. Uma coisa que eu esqueci de falar. Na minha despedida, né, eu recebi esse caderno. Que são várias fotos com cartinhas das pessoas da foto. E eu falei, não vou ler agora, como eu recebi, né? Vou deixar pra ler só quando eu estiver lá e quando papai e mamãe estiverem indo embora. Aí eu li quando papai e mamãe foi embora. Porque eu já tava assim, eu já tô chorando mesmo, então bora chorar mais. Aí eu amei mesmo. Com certeza é uma coisa que eu vou ficar relendo. Até amanhã. Tive aula de histologia, embriologia e biologia molecular. Pela manhã eu tive aula com professora da histologia e embriologia. À tarde foi histologia, embriologia e biologia molecular. Pela manhã a gente foi no laboratório, aprendemos a usar o microscópio. À tarde teve conteúdo dado pela outra professora. E o professor de biologia molecular é muito legal, muito engraçado. Eu tô falando assim porque eu já tô morrendo de sono. Eu fui de mototáxi hoje pela primeira vez. Acho que é isso. Vou dormir. Tchau.
Hoje eu tive aula de Introdução à Odontologia, Psicologia Aplicada à Odontologia e de Antropologia Cultural e Humana. A primeira aula, né, que foi a Introdução à Odontologia, foi muito legal. Eu amei mesmo. A primeira aula dessa matéria, dessa professora, quem dá é um aluno que tá no 7º período. Ele fala bem real, tipo assim, ele é bem sincero, tipo, como é o curso, os gastos que vai ter e o profissional que você tem que ser. Ele apresentou até um caso de uma criancinha que ele salvou. Depois dessa aula teve a Psicologia Aplicada à Odontologia, que a professora, ela meio que falou como é que é a matéria, né, não teve conteúdo, mas tipo assim, ela é formada na USP, ela tem mestrado, doutorado e tá fazendo pós-doutorado. Tudo na USP, tá? E na Unicamp, a Divergiva. Ela é muito legal, muito divertida. Eu acho que ela e o professor de Biologia Molecular foram os meus favoritos. Tipo assim, de descontrair, sabe? Eles foram mais descontraídos nas aulas. Aí ela fez um negocinho que ela dá um papelzinho, você escreve o seu nome, sua idade, de onde você é e alguma coisa que não é relacionada à odontologia. Aí ela dá esse mesmo papel no último dia de aula do 10º período. Achei bem legal. Só lembrei de Joelma, que fez essa coisa que ela dá no 6º ano, né? Ou no 7º? No 7º. Aí a gente abria no 9º a cápsula. E à tarde teve a aula do professor que tava dando medo na gente, né? Tipo assim, o povo exagerou bastante mesmo. Só que eu entendo, sabe? Eu entendi o que eles queriam passar. Tipo assim, ele deixa meio que tudo meio pesado. Pra ele, eu acho, entendeu? Vou dar um pouco do que ele falou. Ele falou que odeia ser brasileiro, ele odeia o Brasil. O sonho dele é ganhar na Mega Sena e ir pra fora. Enfim, tipo assim, a vida, ele parece estar tão estressado o tempo todo e tão infeliz com a vida que, sei lá, sabe, eu fiquei com pena. Mas uma coisa que realmente ele tem as opiniões dele todas formadas, mas ele respeita a opinião dos outros. Ele falou de política, já podem imaginar o que ele falou. Aí a aula acabou, era pra acabar 4 horas, acabou terminando um pouquinho depois, uns 4h20. E pra vocês terem noção como é longe, como a FCG é grande, e como o bloco de odonto, ele é o último, é lá embaixo. Do bloco que eu tô pra entrada, eu demorei 8 minutos pra chegar andando. É isso, essas foram as primeiras impressões das aulas, né? Esqueci de falar a comida da Rio hoje. Foi arroz, feijão, salada, torta de frango. E também tinha outras coisas, né? Tinha macarrão, tinha farofa, tinha bisteca e torta de soja. E suco de abacaxi. Essa foi a minha primeira semana de aula na faculdade. E eu espero que vocês tenham gostado de saber como foi um pouquinho das aulas. E ao longo das próximas semanas eu vou gravando um pouco mais sobre minha rotina aqui, como é que tá sendo, como é que eu tô me adaptando, como é que eu tô me organizando. E é isso, tchau!